a todos, estamos aqui novamente no nosso novo episódio do podcast, Reforma Tributária sobre o Consumo. Na verdade, a reforma que mudou o jogo. E hoje, além do André, que está sempre aqui comigo nessas conversas, tenho dois convidados ilustres. Eu vou pedir, inclusive, para eles se apresentarem. Primeiro, eu vou passar para o Vinícius, nosso Head Tax da KPMG. E, Vinícius, obrigado por estar aqui com a gente e a palavra é toda sua. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou Marcos Vinícius, né? Sou o líder aqui da nossa área de consultoria tributária de tax da KPMG. É um grande prazer estar aqui hoje com uma presença mais do que especial, né, do secretário especial da Reforma Tributária, Bernardo Api. Muito obrigado pela presença. Secretário, só para a gente talvez esquentar aqui os motores, a gente queria contar para você um pouquinho o que a gente fez com o PL que foi apresentado no Congresso naquela quarta-feira importante, né? à noite. A gente recebeu, né, o PL, como todo mundo, né, os 500 artigos, 399 páginas, e tentamos ser criativos, né? Utilizamos algumas ferramentas de inteligência artificial para ler o PL e fazer um resumo dos principais pontos para que a gente pudesse, né, ir direcionado na nossa leitura. A gente sabe que no direito, né, o diabo está nos detalhes e a gente precisa, de fato, analisar, né, a legislação como um todo, mas foi uma experiência bastante interessante, porque em coisa de 1 hora, nosso time já tinha um resumo de todo o PL. E aí a brincadeira que a gente está fazendo é se, de fato, os robôs vão poder nos substituir, inclusive na interpretação das normas tributárias, né? Eu não sei se você já teve alguma experiência parecida, secretário, mas foi algo que a gente testou e funcionou. Realmente, acho que a inteligência artificial serve quando tem padrões que se remetem. Isso é bom. Agora, na questões que exigem formulação, acho que nós ainda não somos substituíveis, não. Eu também tenho uma certa dúvida, mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção. E secretário, talvez, né, a gente venha assistindo aí uma série de entrevistas e eventos que você tem participado e temos acompanhado de perto, né, as explicações sobre o tema, mas a gente queria ouvir um pouquinho de você, um pouquinho de um outro lado, né, pensando nas empresas, né, pensando no profissional da área tributária. O que você recomendaria para o profissional da área tributária nesse momento, né? Onde a gente deveria estar focando nossos esforços, considerando essa grande mudança que já está aqui, né? Ela não está chegando, ela já está aqui. Bom, na verdade, obrigado à KPMG pelo convite, participar do debate. Eu acho que o profissional da área tributária, ele tem que... Acho que o mais importante é entender a mudança da lógica que está vindo com esse novo modelo. O modelo, do ponto de vista das empresas, a apuração dos tributos passa a ser basicamente uma conta corrente. Vocês vai ter débito em toda operação de venda e, na verdade, vai ter o pagamento do imposto através da utilização de créditos, através do split payment, através do pagamento pelo próprio fornecedor, pelo próprio contribuinte e, em alguns casos muito específicos, pelo pagamento pelo adquirente. Então, eu acho que muda um pouco a lógica, e isso exige uma mudança de mentalidade, de cultura. Ao mesmo tempo, vai ser um sistema muito mais simples do que o atual. A partir do momento que as empresas e os profissionais de tributação entenderem que o modelo é um modelo de conta corrente de débitos e créditos, de débitos por competência, de créditos pagos, eu acho que isso facilita muito a compreensão do novo modelo, que no fundo vai ser extremamente simples. A rigor, para a grande maioria das empresas brasileiras, a única obrigação acessória vai ser emitir documento fiscal eletrônico. Eu acho que é isso. Então é uma mudança de mentalidade, demora um pouco para as pessoas entenderem, mas o efeito é muito positivo. Legal, muito obrigado. Bel?
Legal. Eu acho que fazendo um link aí com os comentários, né, de fato a gente ainda está muito enraizado no sistema atual, nos conceitos, na complexidade. Então acho que é um grande processo de transformação, não só técnico, mas sob o ponto de vista de atuação também, entender que a gente vai se transformar junto com o modelo de tributação do consumo no Brasil. Inclusive, o papel do consumidor em si, né? Hoje, no modelo que a gente tem, o papel do consumidor é zero ou pouco ativo, como se fala em carga tributária, é um elemento de política pública, né? Acho que futuramente a gente vai também dar esses elementos para o próprio consumidor ser um agente aí da discussão, né? Mas eu queria aproveitar meu momento aqui para fazer algumas perguntas, mas talvez não dê para fazer todas. Mas entendendo o PL, além do resumo da inteligência artificial que a gente fez, né, entendendo ali na vírgula, nos parece que de fato, no primeiro momento, a gente tem uma estrutura toda de como o sistema deve funcionar, depois seus regimes específicos, períodos de transição e etc. Mas o senhor acredita que, no momento que a gente vai passar agora, né, de aprovação da legislação no Congresso, deve-se ter muita discussão ainda? Será que a gente vai ter mudanças estruturais naquilo que foi proposto? Ou a gente deve ficar numa discussão um pouco mais setorial, de detalhes, aqui faltou um detalhe ou outro, que precisa ser apropriado algum texto ou outro? Ou a gente deve sim esperar ou passar fortes emoções no momento de aprovação no Congresso, da questão mais estrutural sobre a reforma? E aí, fazendo um link com esse ponto, também, o que as empresas deveriam contribuir agora, nesse momento de discussão no Congresso? Apresentar dados, fatos, números, avaliações, porque claro que eu acho que os detalhes precisam ser trabalhados, mas agora, o papel das empresas também acho que é fundamental, né? Mas o que se espera das empresas agora como atuação? Bom, eu acho que a gente tem alguns tópicos aqui. No Congresso, certamente, algumas questões setoriais vão ser objeto de discussão. Por exemplo, qual vai ser a distribuição dos alimentos entre cesta básica com alíquota zero, alíquota reduzida, alíquota cheia. E aí é uma questão, todo mundo quer pagar menos imposto, só que tem que entender que se um setor paga menos, todos os outros vão pagar mais. Eu acho importante que todos os setores participem desse debate, para que não olhe só um lado da equação e olhe a equação como um todo, que é o que a gente buscou fazer quando a gente preparou o projeto de lei complementar. Acho que em algumas questões setoriais, sobretudo em regimes específicos, talvez tenha algum detalhe de alguma questão setorial que precise ser ajustado no Congresso Nacional, mas eu acho que a base está dada no projeto. Então seria mais alguma questão muito específica que eventualmente não foi considerada na elaboração, mas acho que o desenho geral é uma boa base para a discussão. E acho que vai ter essa discussão sobre o modelo de cobrança. Então, às vezes a gente ouve algumas empresas reclamando essa coisa de vincular o crédito ao recolhimento, mas a gente tem que entender que isso, assim como o split payment, foi colocado porque tem um efeito muito grande sobre redução da sonegação e da inadimplência, e isso faz com que os bons pagadores paguem menos do que se a gente mantiver o modelo atual, que é só por competência, que abre muito espaço para sonegação, para fraude, inclusive, como, por exemplo, nota fria, que vai deixar de existir com o novo modelo, e que o efeito desse modelo de cobrança que foi desenhado é que vai ter uma alíquota menor para todo mundo e que os bons pagadores vão pagar menos do que pagariam sem esses instrumentos. Eu acho que isso é importante. Agora, óbvio, toda a informação, todo dado que foi levado para o debate político ajuda. Uhum. Legal, obrigada. André? Secretário, pensando assim, todos os aspectos tributários trazem efeitos secundários, né? A gente acaba impactando em vários aspectos dentro das empresas. Como o senhor enxerga o papel dos grupos de trabalho, da Secretaria, no apoio das discussões
desses impactos secundários. Então, por exemplo, impacto na contabilidade, alguma empresa regulada que tem ali algum órgão que precise discutir algum aspecto. Como o senhor enxerga o papel agora de vocês nessa mediação dentro do que a reforma tributária vai trazer de alteração? Não, a essa altura o projeto está no Congresso Nacional. A definição, qualquer mudança agora compete ao Congresso Nacional. Obviamente, nós, enquanto governo, vamos seguir atuando junto com estados e municípios e estamos abertos a ouvir sugestões vindas do setor privado e aquelas que forem julgadas pertinentes e que ajudam, que agregam, que melhoram o projeto, nós podemos levar como uma posição conjunta do setor privado e do governo que o Congresso pode eventualmente incorporar no seu parecer. Mas, de fato, a bola agora está com o Congresso Nacional, mas nós estamos abertos a trabalhar junto com o setor privado para eventuais aperfeiçoamentos que sejam possíveis ser feitos no projeto. E se puder fazer um comentário aqui, depois Vinícius fica super à vontade. A gente tem um viés bastante forte contábil aqui, né, na KPMG, uma análise de balanço, né, tem um time enorme nosso de auditoria, e a gente já começou essa discussão dos efeitos e impactos contábeis da mudança, né, de regras de tributação do consumo. Diria que ele é tão mais legal do que o aspecto fiscal. Assim, tem muita coisa na contabilidade que precisa ser repensada, precisa ser revista, e que o modelo também vai trazer esse momento para nós. Então, acho que a gente vai passar por novos aprendizados aí, que a gente achava que era só no PL de alguns artigos e algumas páginas, e é muito mais do que isso. Assim, é muito rico, né, esse processo todo que a gente está passando. Eu concordo. Acho que, do ponto de vista contábil, vai ter muito a fazer com esse novo modelo que está sendo proposto. Mas volto a falar, depois que forem entendidos esses efeitos, vai passar a ser muito simples, muito mais simples do que é hoje. Então, secretário, você já comentou um pouquinho sobre split payment, né, que é uma das preocupações, ou um dos temas que tem gerado um pouco mais de debate, um pouco mais de polêmica entre os contribuintes. Um outro tema que também tem sido levantado é o período de transição, né? Nós entendemos o porquê desse período de transição longo, né? Por que foi feito dessa forma, e eu acho que ele endereça uma situação importante, né? Principalmente ali da questão dos incentivos fiscais, e essa transição ela ajuda em estruturar os negócios melhor, mas existe uma preocupação, principalmente com os profissionais da área tributária, durante esse período de transição, na convivência com os dois modelos, né? Um modelo, né, atual e talvez, vamos chamar assim, antigo, e um modelo mais moderno e mais simplificado. E uma preocupação muito grande que tem surgido é se o novo modelo vai trazer novas obrigações acessórias, além das que já existem hoje, o que pode trazer ali um aumento de carga de trabalho ou até uma necessidade de investimento por parte das empresas. Não sei se você já tem alguma visão, né, dessa questão de obrigações acessórias e de reportes no novo modelo que pudesse compartilhar um pouquinho conosco. Então, eu acho que para o grosso das empresas, o novo modelo vai ser extremamente simples. A obrigação acessória é emitir documento fiscal eletrônico, que já é uma obrigação hoje. A partir daí, vai ter a escrituração pré-preenchida, aquilo que a gente está chamando de apuração assistida, o que facilita enormemente o trabalho das empresas. E não vejo um aumento de complexidade durante a transição. Tem essa questão de acompanhar o novo modelo, que, como eu disse, é mais uma conta corrente. Então, tem sim um investimento em sistemas na entrada do novo modelo, vai ter que ajustar os ERPs a esse novo, principalmente quem opera com um volume muito grande de operações em função do novo modelo, mas, fora isso, eu acho que não tem custo adicional. O que vai ter... E mais, a gente tem que entender que em 2027 já extingue o PIS/COFINS. Eu acho que o ganho de simplificação que eu fiz do PIS/COFINS é maior do que a introdução
da complexidade do novo modelo. Então, já em 2027 já tem um ganho em termos de simplificação. É verdade que o grande ganho é 2033, quando extingue ICMS e ISS, mas já tem algum efeito positivo em 2027. Para alguns poucos setores, que são setores que vão estar em regimes específicos, e aqui eu estou falando de serviços financeiros, principalmente serviços financeiros, em que você vai ter que ter plano de saúde, com alguns prognósticos, vai ter que identificar quem é o beneficiário final, aí vai ter alguma obrigação acessória a mais, que não existe hoje, mas que é basicamente identificação do beneficiário final. E pegando um link, né, com esses pontos, o que a gente vem conversando com os nossos clientes, com as empresas nesse momento, além da preocupação em si, da transição, o Vinícius comentou, esse viés de adaptação ao sistema sob o ponto de vista de RP, soluções fiscais, sistêmicos, faturamento no Brasil, eu acho que tem sido o tema mais... de maior destaque, né? Além de entender o modelo sob o ponto de vista como isso vai impactar preço, como que vai impactar contrato, meus modelos de negócio, a questão de adaptação sistêmica é meio traumática no Brasil, né? Assim, o custo hoje é um negócio, o custo Brasil que a gente fala, né, das empresas, se a gente pensar no compliance de hoje e no investimento em sistema, já é um negócio absurdo. Pensar em aumentar dá um pouco de arrepio, né? Quem está do outro lado ali na gestão. Então, tem uma preocupação enorme, sim, das empresas de como eu vou gerir esses dois modelos e que eu acho que é bastante válido, quanto antes elas souberem como esse sistema deve funcionar, melhor elas vão se preparar, porque não dá para eu pensar em ajuste sistêmico em dezembro de 25, né? Então, há uma ansiedade grande das companhias no Brasil de entenderem como esse sistema deve acontecer, até para os provedores se prepararem, para a gente, né, aqui se preparar, e as empresas também para começarem a implementar, porque isso impacta em faturamento, impacta em vender efetivamente. Então, acho que esse é um grande ponto das empresas de preocupação. E aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. A ideia é que a gente tenha algum projeto piloto, ou algumas empresas vão poder se candidatar, né, a participar de algum projeto piloto aí de implementação do novo sistema. Não sei se ele vai continuar se chamando SPED ou não, mas se existe essa possibilidade de ter projetos pilotos aí no futuro? Eu acredito que sim. Isso não é da competência da minha secretaria. A minha secretaria cuida da legislação. A operacionalização compete às administrações tributárias da União dos Estados e Municípios. Mas as conversas que a gente tem tido com as administrações tributárias tem a ideia, sim, de fazer uns períodos pilotos, talvez já em 2025, e nós temos também o ano de 2026, que é um ano de período de teste, mas que pode ser usado como para fazer pilotos ao longo do ano e ir ampliando o escopo do novo modelo ao longo do tempo. Não precisa estar tudo funcionando integralmente em 1º de janeiro de 2026. Óbvio que o ideal seria isso, mas se precisar de mais 6 meses para poder fazer todo o ajuste, essa possibilidade já está prevista dentro do desenho da emenda constitucional e do projeto de lei complementar. Legal. Posso fazer mais uma? Claro, por favor. Eu vou fazer mais uma. Tem um ponto também, acho que bastante interessante, que é uma preocupação, sim, das empresas no Brasil, que é a questão de como eu vou trabalhar com saldos credores dos tributos antigos e como que vai ser o modelo do ressarcimento dos tributos novos. A gente sabe que hoje esse é um dos maiores issues do Brasil, né? Quando a gente pensa em tributação no consumo, as empresas hoje não conseguem ressarcir, né, no sistema atual. Poucas conseguem, com valores limitados, o custo de obrigações acessórias para conseguir restituir é bastante alto. Então, esse é um grande problema já. E há uma ansiedade de que, de fato, um modelo novo, muito mais simples, traga essa velocidade no ressarcimento, comparado, inclusive, a alguns países europeus que isso já acontece, né? Já é um fato. Então,
No PL a gente vê já a possibilidade da regulamentação, alguns momentos em 60 dias, 230, a gente entendeu um pouco do porquê do 230 tecnicamente, faz bastante sentido, mas sobre o ponto de vista de ressarcimento, se o senhor puder comentar um pouco sobre a visão do governo, como isso deve acontecer, se esse é um ponto crucial da reforma, e se vai ter novas obrigações acessórias atreladas a esse ressarcimento, ou a gente vai usar o modelo que a gente já conhece? Como é que está esse ponto aí de ressarcimento? Então, o modelo de ressarcimento de saldos credores acumulados, na verdade, assim, obrigação acessória, em princípio nenhuma. Você apurou saldo credor no final do período de apuração, você pode pedir o ressarcimento. Se você estiver dentro de um padrão, você é uma empresa exportadora, por exemplo, ou uma empresa que, pelo seu perfil, compra insumos que vem com alíquota cheia e vende produtos com alíquota reduzida ou alíquota zero e acumula créditos, se você estiver dentro do seu padrão, você vai fazer o pedido, tem até 60 dias para o pedido ser analisado e mais 15 dias para ser feito o ressarcimento. E, na verdade, a ideia é que o prazo seja ainda menor que isso para as empresas que estão de acordo com programas de conformidade. Então, para essas empresas pode ser menos de um mês para ter o ressarcimento do crédito acumulado e, a rigor, não tem obrigação acessória. Porque, como eu falei, o modelo é uma conta corrente. Você tem os seus débitos na conta corrente e vocês têm os seus créditos. Se no seu período de apuração tem mais crédito que débito, e lembrando que o crédito é um crédito que já foi pago, então não tem que ficar fazendo análise se aquele crédito é legítimo ou não, porque ele realmente já foi pago. Então, você acumulou saldo credor, fechou o período de apuração, tem o saldo credor, peço o ressarcimento em, no máximo, 75 dias, se você estiver dentro do seu padrão de operação, você vai receber. É verdade que tem esse período mais longo, de 270 dias de análise, mas é apenas para aquilo que foge do padrão. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem muita fraude, e as fraudes geralmente são uma empresa que opera dentro de um padrão com valores baixinhos e, de repente, foge do padrão com valores muito altos. Infelizmente, é assim que funciona. E aí a gente teve que colocar um dispositivo para permitir um período de análise mais longo para situações como essa, ou para alguém que acumula um estoque de forma atípica e que vai desovar em 2, 3 meses. Melhor é que essa pessoa desove e tenha o débito e compense do que peça o ressarcimento, receba o ressarcimento e depois tenha um débito muito alto sem ter crédito para compensar. Então, só por conta dessas duas situações é que foi colocado esse prazo mais longo. Mas eu diria, para quem tem o padrão de acumulação do credor, o exportador, é automático. E mais, para quem está fazendo investimento, eu estou fazendo investimento greenfield, estou começando a construir uma fábrica do nada, não tenho débito. Comprei a máquina, incorporei no meu imobilizado, eu peço, no final do período de apuração, no mês seguinte, eu peço o ressarcimento do crédito correspondente ao imposto incidente na aquisição da máquina e eu entro no fast track, no máximo 75 dias para receber o recurso, esse imposto de volta. Legal, ótimo, obrigada. Excelente, isso é uma mudança assim, radical, mas muito bem-vinda, né? E secretário, continuando nesse tema do crédito, talvez uma das grandes pontos positivos da proposta e que a gente também sempre defendeu como algo super relevante foi a questão da gente acabar aquele debate do que dá direito a crédito, o que não dá, né? A gente entrar realmente num conceito de uma não cumulatividade plena. E olhando, né, para a regulamentação e também acompanhando alguns dos debates, algumas coisinhas parece que não entram, né, no direito total ao crédito. Nós entendemos que quando se fala de algo que está muito fora da operação da empresa, uma despesa realmente necessária para aquela empresa operar, não faz sentido, né, se falar de crédito numa situação como essa,
Mas o ideal, né, o cenário mais vantajoso para todo mundo, né, tanto o governo quanto contribuintes do ponto de vista de simplificação, é de fato a gente não ter muito debate sobre o que dá direito a crédito e o que não dá. Você poderia comentar um pouquinho sobre esse tema, sobre essas eventuais restrições ao crédito? Tá. Na verdade, assim, restrição absoluta a crédito só tem naquilo que a gente chama de bens de uso e consumo típicos, que são joias, obras de arte, fumo, bebida alcoólica. Isso, a não ser que você seja comerciante desses produtos, você não vai ter direito a crédito. Então, você comprou uma caixa de uísque, não quero saber se você vai tomar com o seu cliente ou não, você não vai ter direito a crédito. Mas isso é muito restrito. É uma questão muito restrita. O que tem na verdade, a questão do fornecimento de bens de uso e consumo pessoal para os sócios, os administradores e funcionários da empresa. E aqui, o que está previsto é que vai ter tributação nesse fornecimento. E isso é importante que tenha, porque esse é um tributo sobre consumo. Então, por exemplo, eu sou o diretor de uma empresa. A empresa comprou um carro. Eu posso usar o carro não só para as atividades da empresa, mas também para minhas atividades pessoais. Esse carro o fornecimento desse carro para o diretor vai ser tributado. Porque se ele for um empregado da empresa e comprar o carro, ele vai pagar imposto. Então não faz sentido que o diretor da empresa que recebe o carro para uso pessoal não pague o imposto. Vai dizer, mas ele pode usar também para as atividades da empresa. Pode ser, mas eu não consigo separar quanto ele usou para a atividade da empresa e quanto ele usou para uso pessoal. Sim. O que foi colocado é que se o uso é exclusivo para a atividade da empresa, então, nesse caso, não é tributado. Então, assim, aquele carro que é só usado para a atividade da empresa, que o funcionário pode até ir para casa, mas não pode passear com a família no fim de semana, então, esse carro vai dar direito a crédito. E não vai ser tributado o fornecimento para o funcionário. Agora, aquele carro que eu forneço para o diretor, e o diretor pode, no fim de semana, ir passear com a família com o carro, esse carro vai ser tributado. E eu acho que deve ser assim. É o jeito correto de fazer, porque senão a gente está distorcendo o tributo, que é um tributo sobre consumo. Então, eu não posso dizer, olha, se o consumo é feito pelo diretor da empresa, não é tributado, e se o consumo é feito pelo funcionário da empresa que não é diretor, é tributado. Não faz sentido, tá certo? É isso, mas é uma coisa muito objetiva. Eu acho que não vai ter muita judicialização. O que pode ter, e aí é uma questão que vai ter que ter esclarecimento antes até de começar a cobrar o tributo, vai ter uma definição clara daquilo que você considera como sendo de uso exclusivo da empresa. Então, vou dar um exemplo. Na alimentação no horário de trabalho, é bem razoável interpretar como sendo de uso exclusivo da empresa. Ok? Então, isso não vai entrar nessa caracterização de uso e consumo pessoal. Agora, eu dou aquele vale supermercado, aquele vale compra. Aí, obviamente, não é usado só para o tempo na empresa. Isso vai ser sujeito à tributação. Eu acho que a gente tem que saber, tendo isso definido com clareza, até antes do início da cobrança, e eu tenho certeza que já no ano que vem, depois de aprovada a lei complementar e editado o regulamento, e a ideia é editar o regulamento muito rapidamente depois de aprovada a lei complementar, a ideia é começar o trabalho desde já, para quando for aprovada a lei, em período muito curto já sai o regulamento. Logo em seguida vai ter uma série de esclarecimentos que vão ser dados para que as empresas saibam como deve ser aplicado o novo modelo. Então vai ter um período muito intenso de consultas e esclarecimentos antes mesmo de começar a ser cobrado o IBS e a CBS. Perfeito. Assim, tentando só resumir, eu acho que faz muito sentido o que você está colocando. A gente está falando ali dos chamados benefícios indiretos, né, daqueles gastos realmente pessoais, mas a gente não vai ter um debate, né, se aquele item ou aquele bem adquirido ele é aplicado na produção, se ele tem contato com o produto, se desgastou, que é o que acontece hoje. Acabou. Perfeito. Não tem discussão de se é necessário para a empresa. Se não, cara, então, por exemplo, a empresa contratou uma consultoria.
Não quero saber se é necessário ou não para a empresa, a não ser que seja uma consultoria estética, tá certo? Aí de fato, entra como pessoal, consumo pessoal. Ah, não sei, hein? Legal. Mas assim, contratei uma consultoria, não quero saber se isso é necessário ou não para a empresa. Não é uso pessoal, vai dar crédito. Acabou. Não tem discussão. Acabou essa discussão ser incorporado fisicamente no produto final. Contratei serviço de marketing, paguei o advogado, contratei a KPMG, vai dar crédito. Pronto, acabou. Fica feliz. Então, assim, não tem mais essa discussão, acabou. O que tem é uso e consumo pessoal. Legal. Contrata consultoria para uso e consumo pessoal, a não ser que seja consultoria estética. Mas, tirando a consultoria estética, não vai caracterizar o uso e consumo pessoal. Antes de eu passar para o André, eu vou fazer só um parênteses. Talvez o estética seja essencial e relevante a depender da nossa idade, viu? Mas brincadeiras à parte, André. Eu vou dizer que trabalhando com imposto, talvez a bebida. A bebida não vai dar crédito. Assume seus consumos. Não vai ter jeito. Mas faça a sua pergunta que você está curioso. Não, legal. Fugindo um pouquinho agora da parte técnica, indo mais para curiosidade, conta um pouco para a gente como é que foi o processo de construção da reforma, né? Esse momento tão importante, tão transformador, e que a gente sabe que teve vários períodos de tentativa e agora, de fato, a gente conseguiu ter a aprovação. Então, como é que foi esse processo de construção, tanto da emenda constitucional como do PL agora? Como é que foi essa experiência de participar, essa dinâmica de ter vários grupos de trabalho, várias pessoas, a coordenar tudo isso? Como é que foi esse trabalho gigante, né? Eu acho que a reforma tributária, a emenda constitucional, foi aprovada no ano passado por uma série de fatores. Acho que um deles é porque chegou a hora mesmo. Acho que o setor privado brasileiro entendeu que o nosso sistema tributário, ainda que muitas vezes a empresa tivesse um benefício aqui, uma vantagem ali, não estava mais valendo a pena. Segundo, eu acho que teve um processo de construção, e aí eu acho que o trabalho do Centro de Cidadania Fiscal, onde eu tive nos últimos anos, desde 2015, foi bastante relevante, de tentar montar de forma profissional uma reforma, uma proposta de reforma, já considerando as resistências políticas que impediram a aprovação de tentativas anteriores de reforma. Mas eu acho que o fundamental foi que o ano passado houve um empenho muito claro do Poder Executivo. O ministro Haddad transformou a reforma tributária como um dos itens centrais da pauta econômica do governo e o Congresso Nacional transformou a reforma tributária como um dos itens centrais da pauta legislativa do ano passado. Eu acho que esta conjunção foi fundamental para que ela tivesse sido aprovada a emenda constitucional. Mas esse foi só o primeiro passo. Aí tem esse processo de elaboração do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Foi extremamente interessante, porque foi um trabalho conduzido a 6 mãos entre representantes dos estados, dos municípios e da União. Nós coordenamos esse trabalho, mas efetivamente o projeto que foi enviado ao Congresso Nacional é um projeto construído pelas 3 esferas da federação simultaneamente, e o fato de ter tido essa discussão com os estados e municípios melhorou muito a qualidade do projeto. Teria sido muito mais fácil para nós sentar num petit comitê e escrever o projeto e mandar para o Congresso Nacional sem ter feito todo esse debate. Mas eu posso garantir que a qualidade do projeto teria sido pior do que aquela que foi enviada quando foi incorporado uma quantidade muito grande de técnicos que contribuíram para esse debate. Mais de 300 pessoas participaram dos grupos de trabalho que elaboraram o projeto de lei complementar. Todos os temas foram depois analisados, discutidos e ajustados pela Comissão de Sistematização, na qual, por exemplo, participam 5 secretários de Fazenda estaduais e dirigentes municipais, e foi um trabalho extremamente gratificante, ainda que bastante cansativo. Sobraram alguns poucos pontos de divergência, mas bem poucos, bem pontuais.
tendo em vista a dimensão do projeto que foi construído. Nós continuamos trabalhando juntos, nós estamos elaborando agora o segundo projeto de lei complementar, que trata basicamente das questões específicas do IBS. Então, trata do comitê gestor, do contencioso administrativo do IBS, da coordenação da fiscalização do lançamento, da distribuição federativa da receita e do aproveitamento dos saldos credores do ICMS, que é um tema que vocês colocaram, que vai estar nesse segundo projeto. E nós seguimos trabalhando e já tem um acordo de, durante a tramitação no Congresso Nacional, seguir trabalhando conjuntamente. É verdade que a gente gostaria de ter tido mais tempo para ter tido uma interlocução maior com o setor privado antes de envio do projeto para o Congresso Nacional. Teve a interlocução. Nós tivemos reuniões com mais de 70 entidades de classe, recebemos mais de 200 sugestões de ajuste no projeto, mas, ainda assim, o ideal teria sido ter um pouco mais de tempo, mas o calendário político inviabilizou fazer isso esse ano. Mas, como foi dito aqui no começo, o debate segue no Congresso Nacional e nós, Ministério da Fazenda, e acredito que os estados e municípios também, estamos abertos a manter a interlocução com o setor privado e propor e levar ao Congresso Nacional eventuais ajustes que sejam considerados razoáveis. Perfeito, secretário. Acho que a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria primeiro fazer um reconhecimento, secretário, de toda a equipe técnica, não só pelo ótimo trabalho, né, que vem sendo feito, né, o trabalho não terminou, né, como você acabou de colocar para a gente, mas também pela disponibilidade da equipe técnica de explicar e participar de fóruns como esse que nós estamos tendo agora, e ter esse diálogo com o setor privado, com os contribuintes. É algo que o setor privado, né, sempre pediu bastante, de poder ter uma interlocução maior com os órgãos do governo e tentar expor, né, alguns fatos e algumas situações para serem consideradas, e muitas vezes encontrava algumas dificuldades. E a postura de toda a Secretaria Especial da Reforma Tributária, né, não só no trabalho técnico feito, mas uma vez apresentado, né, o PL, a disponibilidade de participar de fóruns, de eventos, né, de explicar, né, o racional, realmente é algo louvável. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele só traz um benefício para todos, né, entender esse contexto. Então eu queria fazer esse reconhecimento e agradecer o seu tempo, né. Eu sei que a agenda sua é super corrida, ainda mais agora, e agradecer muito, né, ter aberto essa janela para conversar aqui com a gente. A gente realmente fica muito agradecido. Tem muito tema ainda para a gente debater. Talvez no futuro a gente venha ter outras oportunidades de trazer alguns outros assuntos aqui para o nosso debate, mas nesse momento acho que só realmente agradecer e fazer esse reconhecimento realmente de vocês terem essa disponibilidade de conversar com o setor privado. Bom, muito obrigado, Vinícius. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês, a KPMG, pelo convite. Eu acho que o diálogo é fundamental. Acho que isso não é só característica da minha secretaria, não. Eu acho que o próprio fisco, todos, tanto federal quanto estadual, municipal, tem uma tendência a ter uma abertura cada vez maior de construir soluções que sejam profundamente discutidas e, na medida do possível, consensuadas com o setor privado, desde que a gente entenda que o objetivo fundamental de algumas restrições que a gente coloca não é aumentar o custo dos bons pagadores, é o contrário. É fechar brechas para sonegação, é fechar brechas para fraude, para que exatamente os bons pagadores possam pagar menos tributos. E isso na reforma tributária é uma consequência natural, porque ela é construída para manter a carga tributária. Então, quanto menos sonegação e inadimplência tiver, menor vai ser o custo para os bons pagadores de tributos, menor vai ser o custo para a sociedade como um todo. E eu acho que isso a gente precisa entender, e esse é um processo que a gente constrói conjuntamente e não de forma isolada. Muito bom. Muito obrigado, secretário. Muito obrigada. Obrigado, secretário.
Obrigado a vocês pelo convite. Até mais. Até mais. Bom, a gente teve o privilégio aqui de conseguir ter esse momento, esse bate-papo com o secretário, responsável aí, talvez o nosso pai do IVA no Brasil, né? Que dividiu um pouco com a gente dos temas, mas antes da gente ir para o final, a gente vai ter um debate aqui com o Vinícius e André. Queria ouvir o que você sentiu, André, o que você achou do que foi falado ali, e depois o Vinícius faz as considerações dele. Eu achei, na verdade, muito positivo. Confesso que, principalmente quando ele tratou ali das obrigações acessórias, né, dessa possibilidade de não haver uma obrigação acessória, de só trabalhar ali com as notas fiscais, a conta corrente, traz de fato a simplicidade que a gente espera da reforma tributária, né? Então, assim, a gente sempre fala do custo, da quantidade de obrigações acessórias, do tempo para preenchimento da obrigação acessória, para entrega, para garantir o compliance. Então, quando eu tenho uma obrigação acessória que já vem pré-pronta e só mais a nota fiscal, é a simplicidade que a gente escutou sempre da reforma tributária. Então, confesso que me deixou otimista. Assim, essa fala me deixou bastante otimista e tudo que ele trouxe aqui, acho que deu mais esperança ainda do que a gente tem por vir com relação à reforma. E você, Vinícius? Eu concordo com o André. Acho que esse é um ponto que foi super positivo, de fato. Acho que um outro ponto bastante positivo que ele colocou foi a questão da limitação dos créditos, que ela vai realmente ser muito específica, né, e não vai ser algo amplo. A gente não vai ter que entrar numa questão de interpretação de norma para tomar crédito, onde o produto é aplicado. Isso acho que foi bastante positivo. De outro lado, algumas convicções, né, do secretário, que a gente já sabia de toda a equipe técnica, com relação à questão do crédito só quando houver o pagamento. Isso pode trazer, sim, uma complexidade para as empresas, né, um impacto de fluxo de caixa, mas eu acho que é o tema que está para debate e o Congresso precisa avaliar, né? Legal. Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês dois aqui. Vocês têm que responder se você está animado ou se está assustado. Vou soltar o tema. Split payment. Animado ou assustado? Assustado. André? Ó, eu gosto de tecnologia, então vou dizer que eu estou animado. Tá. Se seguir os modelos de split payment que a gente chegou a ter, né, a publicidade, eu acho que é um modelo bastante arrojado, pensando no modelo que a gente tem hoje. Já criou, além do animado aqui, ó. Mas, arrojado. Mas eu estaria animado. Tá bom. Restituição de saldos credores, meninos. Animado ou assustado? Esperançoso, eu diria. Ninguém responde o que eu pergunto. André? Eu diria preocupado. Diria preocupado. Obrigações acessórias, animado ou assustado? Animado. Agora eu fiquei animado. Eu estava assustado, acho que agora, depois dessa conversa, eu estou animado. Tá. Não com atividade plena. Animado, assustado, não entendi. A mesma coisa. Com essa conversa, acho que agora estou um pouquinho mais animado. Também, com a conversa de hoje, um pouco mais animado. Tá. Agora é um tema sensível que a gente não tocou, que a gente vai precisar chamar ele de novo. Imposto seletivo. Animado, assustado? Assustado, mas eu acho que esse é um tema que vai ter bastante discussão no Congresso. Acho que aí vem se eu pudesse apostar um tema que vai ter alteração, eu apostaria no imposto seletivo, que eu acho que vai ter ali uma movimentação para adequação ao mercado ali do que se espera do seletivo. Animado ou assustado com o seletivo, Vinícius? Bastante assustado. Bom, eu acho que a gente teve aqui uma dinâmica e para mim eu concluo que a gente vai ter que fazer um novo episódio só sobre o imposto seletivo, porque eu estou animada, assustada, esperançosa, mas com a certeza de que esse tema vai dar muita discussão ainda, né? Quem sabe a gente não tem agenda do Bernardo Api com a gente de novo para falar do seletivo. E a gente encerra nosso episódio da reforma tributária, a reforma que já mudou o jogo. Espero que vocês gostem e fiquem com a gente nos próximos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, André. Obrigado.